Bom dia. Deuteronômio 15, vou chamar esse capítulo de O Ano da Remissão. A cada 7 anos, as dívidas eram remidas em Israel, ou seja, perdoadas. A palavra nos diz que Jesus é o nosso remidor. Isso significa que a dívida que era nossa, que nós não poderíamos jamais pagar, foi paga por Jesus. Nossos pecados, que não podiam ser perdoados, porque o salário do pecado é a morte, Jesus pagou por nós. Isso é remir, é pagar uma dívida que o outro não poderia pagar, ir lá e pagar por ele. Assim acontecia no ano sabático em Israel. A cada 7 anos, quando alguém emprestava algo do outro, mas não conseguiu quitar a dívida naquele ano, ele não poderia mais exigir aquilo do irmão e tinha que perdoá-lo. Já pensou que maravilhoso se um dia você fosse ao banco para quitar uma dívida que estava alta demais por causa dos juros e chegasse lá e lhe dissessem que você não tinha mais aquela dívida porque alguém havia pago essa dívida para você? Eu já tive essa experiência e posso dizer que a sensação é indescritível. Meu filho fez isso por mim. Foi ao banco e quitou uma dívida que eu não conseguia mais pagar. Agora imagine quando você chegar no céu, olhar o tamanho do seu débito e lá no fim estiver um carimbo de sangue quitando toda a sua impagável dívida. Garanto que vai ser melhor do que acertar 10 vezes na loteria sozinho. Certeza que vai ser. Esse princípio do ano sabático ou do ano de remissão, é instituído aqui por Deus, já como um prenúncio do que seria feito pelo Filho dele na cruz. Deus sabia que jamais poderíamos pagá-lo com nossa carne tão corrompida pelo pecado, que esses pecados não nos permitiriam chegar à presença dele, que é santo. Então, ele mesmo cria o meio, cria a vacina, cria o antídoto para o pecado, para nos permitir novamente sermos resgatados da nossa dívida. Mas aqui diz também que o perdão é só para os filhos, versículo 2, que o estrangeiro não seria remido, versículo 3. Ora, toda criatura do Senhor terá a oportunidade de com um sim tornar-se filho. Essa chance está dada a todos. Em João 1,12 diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diz que ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Versículo 11. Mas que os que receberam obtiveram esse poder. E não é um poder qualquer, é um superpoder, ser chamado de filho. E como eu recebo? Bom, isso está lá em Romanos 10:9, que explica e dá essa instrução para você se tornar filho, remido do Senhor. Versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, é preciso confessar com a boca e crer com o coração, e você nunca mais será confundido, ou seja, nunca mais você será enganado por nenhuma outra palavra. Versículo 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E o 12, e que não há mais diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Eu tenho fugido um pouco do texto original e estou misturando um pouco com o novo, porque fica difícil explicar um sem falar do outro, eles se interligam, não tem como explicar um se eu não falar do outro. Não há como explicar a remissão das dívidas no Velho Testamento sem explicar a remissão no Novo. E voltando lá ao texto desse capítulo, diz que o Senhor, versículo 6, teu Deus, te abençoará como te prometeu, e emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, e reinarás sobre muitas nações, mas elas não reinarão sobre ti.
Não é por acaso que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Este capítulo aborda de maneira clara o princípio do dar, do emprestar, sem esperar receber nada em troca. Versículos 9 e 10. Aqui ele está dizendo: nem pense em não doar ao pobre, ao necessitado, porque o ano da remissão estaria próximo. Dê sem medo, porque o Senhor te devolverá e abençoará em tudo o que puseres a tua mão. Versículos 10 e 11. E se for um escravo, você o deixará partir, e ainda lhe dará alguma coisa a mais. Versículo 12 e 13. Como Jesus nos libertou da escravidão do pecado e ainda nos deu muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Então, nos tornaremos aquele escravo deste capítulo, que mesmo estando livre, não quis partir, porque Jesus nos prende com cordas de amor. Versículos 15 e 16. Então ele furará nossa orelha, como naquela época, que significava uma marca de servo, do servo que escolheu ficar e servir ao seu Senhor. Gálatas 4:7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. E esse versículo continua alertando para que nós não voltemos a essa condição por escolha própria, mas que nós prossigamos com fé e coragem, sem desejar voltar ao pecado e à escravidão. Ainda explica esse capítulo para oferecermos a Deus o nosso melhor, o nosso primogênito, versículo 19, e não oferecermos a Ele o que for imundo ou impuro, e nem comer o seu sangue. Então, não faça vão o imundo ao que Deus santificou, não pise o sangue de Jesus. Hebreus 10:29 diz: julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. E Hebreus 2:3 diz: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Portanto, não despreze as palavras deste livro, não danifiques o azeite e o vinho, não desdenhe da causa do Senhor, não faça vão o que Deus santificou, não pise o sangue de Jesus desobedecendo-o ou fazendo pouco caso dele. Salvação, meu irmão, é coisa séria. Não apenas ouça, obedeça, siga essas instruções e assim o Senhor terá como continuar a te abençoar. Não magoe o Espírito Santo, não se rebele, não entristeça ao Senhor. E como diz o Salmo 143:10, ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus, teu bondoso Espírito me guia por terra plana. Tenha um bom dia, abençoado em Cristo Jesus.